E eu converso aqui no estúdio com a escritora e mestre em educação, Tânia Zaguri. Tânia, a gente viu aí todo o trabalho psicológico, inclusive está sendo feito junto aos parentes das vítimas, enfim. Com o desdobramento desse caso, também passa a ser fundamental o trabalho da equipe da escola, né, de professores e do pessoal de apoio, enfim, com os pais desses alunos que foram vítimas dessa tragédia, né? Com certeza. É preciso fazer uma diferenciação, né, do que uma equipe docente pode fazer e o que é uma equipe psicológica, né? Então, na verdade, os professores, eles não são psicólogos. Claro, cada um ajudando e contribuindo da sua maneira. Eu acho que a atuação deles vai ter que se pautar, por exemplo, se esses pais têm outros filhos, digamos, infelizmente, dos que faleceram, se tem outros filhos na escola, ou mesmo os pais das outras crianças, eu acredito que eles, num primeiro momento, eles vão ficar muito inseguros, né? Porque a impressão primeira que dá uma tragédia desse tipo é de que há dentro da escola, que a escola tem sido sempre vista como um lugar assim quase tão seguro quanto a nossa casa. E isso macula, né, esse local. Então, acho que o trabalho deve se focar nisso e mostrar para os pais que isso é uma coisa, se Deus nos permita, né, que seja muito extemporânea, que é uma coisa que não vai voltar a acontecer a todo momento. Eu acho que vão ter que trabalhar nesse sentido e dando um desconto para que realmente o rendimento escolar, nesse primeiro momento, não seja tão valorizado, porque todas as crianças vão estar, evidentemente, fragilizadas. Vou voltar a conversar aqui com a Tânia, porque a Sandra falou sobre casos de bullying, possivelmente não tem relação com a tragédia de hoje no Rio de Janeiro, mas é uma questão que deve ser destacada também, uma preocupação a mais. Que tipo de abordagem, que tipo de posicionamento, de orientação que se dá aos professores especificamente nessa questão do bullying? Bom, primeiramente, eu queria dizer que, de fato, as medidas que foram mencionadas nas diversas reportagens, falando de se pensar efetivamente em diminuir a questão das armas, é sem dúvida a primeira medida que deve se pensar. Infelizmente, é o primeiro caso, a gente esperava nenhum nunca, mas teve o primeiro. E a gente nunca sabe quando é que vai acontecer o segundo, como o Pi colocou muito bem. No caso, em especial, parece que não há dúvida que é uma pessoa com desequilíbrio psiquiátrico, com alguma crise, né, um surto psiquiátrico, que é também improvável a gente poder diagnosticar isso ou prever, né, ao menos. Agora, em relação ao bullying, é claro que as pessoas, é preciso que a gente faça a diferença entre nem todo mundo que sofre de bullying, aliás, a maioria das pessoas que sofrem bullying vai se transformar em um assassino. Claro que não. Certo? Muitos de nós, inclusive, podemos ter tido apelidinhos ou, enfim, brincadeiras de mau gosto, até alguns tipos de agressãozinha física leve ou mais forte. E, no entanto, a gente supera isso, porque, graças a Deus, o ser humano, eu digo sempre que ele é capaz de se superar, desde que ele seja educado de ter educação, uma educação de qualidade que leve-o a ser uma pessoa consciente. Então, isso é o básico. A superação do bullying, 90% dos casos, é isso que é o caminho. Agora, outra coisa importante de se dizer é que os professores e as escolas estão muito convencidas de que há um trabalho a ser feito, e estão fazendo. Agora, é importante dizer que o bullying, ele se dá sempre em situação dissimulada. Então, ele não é facilmente perceptível, porque Para os senão... professores especificamente. Exatamente. Então, é preciso que se crie isso, está sendo orientado, sempre quando eu dou palestra sobre bullying, eu falo muito disso. É preciso que a escola tenha, primeiro, uma ação sobre todos os que participam do processo, não apenas os docentes, mas quem está no pátio, todos os agentes de educação daquela instituição, tem que ter um padrão de treinamento para serem capazes de identificar os sinais, né,
tanto do agressor como do agredido. Que podem acontecer, ou na maioria das vezes acontece fora da sala de aula, como você falou. Na sala de aula, raro acontecer. Bom, vamos fazer um intervalo rápido. Globo News em Pauta volta já já com a análise da tragédia na escola em Realengo, feita por nossos comentaristas e convidados aqui no Rio, a escritora e mestre em educação Tânia Zaguri. A Tânia Zaguri, a escritora, está aqui comigo no estúdio. Ela tem uma pergunta para fazer para você. Eu gostaria que o Pi falasse para os nossos ouvintes, já que você referiu que existem alguns sintomas que poderiam alertar ou os pais ou os familiares de uma pessoa que está entrando em surto, né? Eu acho que seria interessante, né, para o leigo ter pelo menos uma noção de que ele pode desconfiar para ir procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Olha, Tânia, eu acho que, em princípio, a gente deve estar sempre muito atento, os parentes, em relação principalmente aos filhos ou aos outros parentes. Mudanças de comportamento, às vezes são coisas sutis, mas você começa a perceber que a pessoa não está falando coisa com coisa, que o pensamento dela não perdeu a coerência ou não tem coerência. E por que não logo procurar um psiquiatra, se socorrer de um psiquiatra, às vezes até fazer uma consulta à família ao psiquiatra, em vez de levar a pessoa que está mal. Eu aconselho, muitas vezes, quando as pessoas me procuram, eu aconselho isso. Vem aqui conversar comigo, conta qual é a história, depois eu converso com ele, porque às vezes basta uma orientação para a família para dizer, não, isso não é grave, isso não é nada demais, ou sim, traz aqui, já vou procurar atender, fazer terapia, medicar e fazer o que for necessário para evitar que progrida, né? Porque hoje em dia a gente pode deter e estabilizar uma situação de doença emocional grave e manter a pessoa completamente equilibrada e capaz de viver normalmente. Certo. E eu acho importante a gente alertar muito também aos pais, o quanto é importante a gente orientar os filhos em relação ao que eles assistem, porque, como o Pi disse, parece que há uma influência nesse caso, mas hoje em dia nós somos uma aldeia global, realmente, né? De verdade. Uma previsão que se concretizou hoje, na época da internet, larga, notícias em tempo super real. Então é importante que uma pessoa que tenha uma tendência a uma doença psiquiátrica, ela pode muito confundir a realidade com a ficção e vice-versa. Então, é muito bom que a gente alerte pais para o quanto seus filhos estão vendo televisão, quanto tempo por dia eles veem televisão juntando com joguinhos eletrônicos, com ficar zapeando na internet, não é? Isso tudo é importante, a gente ter, pelo menos durante a infância e numa parte inicial da adolescência, um certo controle sobre o que nossos filhos veem, com quem eles conversam. Eu acho isso fundamental, a gente aprender e alertar os nossos filhos. Tânia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Globo News em Pauta.